Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Na aula de hoje, nesta aula, nós vamos falar sobre a nossa forma de Estado. Eu já falei com você, quando estudamos o artigo 1º, que a forma de Estado adotada no Brasil é a forma federativa. Nós vivemos, então, em um pacto federativo, nós vivemos em uma federação. Por favor, não esqueça isso. O Brasil adota como forma de Estado a federação. Claro que nós temos que entender a definição do que é um Estado federado, já que estamos aqui a falar de um Estado composto, vamos entender o porquê, e também precisamos compreender, ainda que de forma rápida, singela, o histórico de um Estado federado ou de um pacto federativo. O que aconteceu? Lá atrás, no século XVIII, em 1776, nós tivemos a independência das 13 colônias americanas. Eles não aguentavam mais a intervenção da Grã-Bretanha, estavam insatisfeitos lá, com os dogmas ingleses e algumas situações, enfim. E aí resolveram, portanto, propugnar pela independência das chamadas, então, as 13 colônias americanas. Só que, num primeiro momento, eles firmaram, isso em 1776, eles firmaram um pacto confederativo. Na verdade, um tratado internacional onde eles estabeleceram a confederação. O que significou isso? Que eles, portanto, permaneciam cada qual com a sua soberania. Porque, na verdade, cada um daquelas colônias teria soberania, iriam dispor sobre suas vontades, sem qualquer tipo de ingerência de ninguém. Só que essa situação não deu muito certa, porque aquilo foi uma confederação. Então, na confederação, os estados permanecem com soberania, ok? Eu vou sair aqui da sua tela. Os estados permanecem com soberania em uma confederação. Fagner, e daí? E daí, isso é muito relevante, queridos. Por que isso é relevante, Fagner? Porque, em verdade, quando você pensa na ideia de confederação, se os estados eles permanecem com soberania, então entre eles não há, digamos assim, uma relação muito harmônica, embora possa ter, mas houve ali um certo descrédito, não funcionou bem o sistema confederativo para eles. Então eles voltaram a sentar, e na Convenção da Filadélfia, eles voltaram a sentar para negociar uma outra situação. E aí o que a gente vai entender? Eu quero mostrar para vocês exatamente isso. Eu quero mostrar para vocês a origem dessa situação, da federação, o chamado federalismo. Tem um livro muito bom, Os Federalistas, que fala exatamente sobre todos os detalhes da negociação e tudo mais, mas eu quero que você guarde só o seguinte aqui comigo. Só o seguinte, lá na Convenção da Filadélfia foi estabelecida, então, a ideia da federação nos Estados Unidos da América. Vejam vocês, a independência aconteceu, como eu disse, em 1776. E eles firmaram depois a confederação através de um tratado internacional, onde os entes permaneciam, aqueles estados permaneciam com soberania, eles eram soberanos. Só que não deu muito certo. E aí o que aconteceu, então? Eles resolveram se reunir novamente. E aí em 1788, na verdade, nós tivemos se não me falha a memória, eu estou vendo aqui para te falar a data exatamente, mas em 1788, na verdade, em 1787, foi a Convenção da Filadélfia, onde os estados lá se reuniram e tal para negociar um outro sistema, porque esse não deu certo. E aí em 1789, foi isso mesmo, 1787, em 1787 houve a convenção e em 1789 foi ratificada. E aí entram as características. É isso que eu quero que você preste atenção. Deixa eu só confirmar a data aqui para você.
É isso mesmo. Em 1788, né, começamos então a ter a ideia do federalismo ratificado, uma inovação no mundo. Vou repetir. Em 1776, as 13 colônias norte-americanas conseguiram sua independência em razão da insatisfação com questões relacionadas aos ingleses e blá, 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 blá. Ok? Com outros pormenores isso, mas não vou entrar. Aí fecharam primeiro um tratado, traduzido como artigos de confederação. E aí estabeleceram que cada um deles teria sua soberania. Não deu certo, eles não conseguiram se manter por questões econômicas e tudo mais. E aí sentaram de novo na Convenção da Filadélfia, chamada de Convenção da Filadélfia, em 1787. Vamos mudar isso não está dando certo. Vamos fazer assim então? Nós vamos abrir mão da nossa soberania e vamos ter autonomia. E vai ter um ente que vai ter a soberania, chamado, portanto, Estados Unidos da América. Olha que legal. Surge então os Estados Unidos da América como a primeira federação do mundo. Queridos, vamos lá. Aí você vai começar a entender o movimento. Só para exemplificar, tá? 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nós tínhamos 13 países, 13 estados soberanos. E aí esses 13 estados soberanos, eles abrem mão da soberania. Eles não querem mais ser soberanos. Eles querem que as coisas deem certo. Eles negociam, portanto, várias condições para que eles possam ser um só país, mas eles permaneçam com determinadas possibilidades de deliberação. Aí você consegue entender a diferença entre a Federação Brasileira e a Federação Norte-Americana. Por isso que se diz que a nossa federação é uma federação assimétrica e não simétrica. Assimétrica, porque você guarda muito mais concentração de competências e poderes para um ente em detrimento do outro. Aqui não. Aqui, olha só, tudo foi negociado, tudo foi debatido, tudo foi resolvido através daquela convenção. Teve debate, teve gente que se recusou e depois voltou e inseriu para poder ter a ratificação. Então vejam, abriram mão da soberania, porque a soberania passou a ser do todo. O todo é soberano. Fagner, e esses entes então agora, que deixaram de ser soberanos, queridos, eles passaram a ter a autonomia. A autonomia. Eis a questão. Esse movimento de formação da Federação Norte-Americana dá-se o nome de movimento centrípeto. Ou seja, de fora para dentro, tá certo? De fora para dentro. Aqueles que tinham soberania abriram mão da soberania e ficaram como entes autônomos. Tá entendido? Centrípeto foi esse movimento. Só que no Brasil a coisa se deu diferente. Aqui no Brasil se deu diferente. Porque no Brasil nós tínhamos o Estado imperial. Lembra disso? Falamos sobre a Constituição de 1824. E aí o que aconteceu? Nós tivemos, no dia 15 de novembro de 1889, 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Aí você vai me perguntar, e o que tem a ver a proclamação da República com a forma federativa de Estado, Fagner? Tudo a ver, pelo menos no Brasil. Porque no dia 15 de novembro de 1889, com o decreto número 1, do dia 15 de novembro de 1889, o que aconteceu? Marechal disse o seguinte, olha, agora o Brasil é uma república, agora o Brasil tem como forma de Estado a federação e agora o Brasil não tem mais religião oficial. O Brasil é um Estado laico a partir de então. Tudo isso e muito mais no decreto número 1, de 15 de novembro de 1889. Vejam como a história é importante para entender determinados detalhes dos nossos momentos atuais. Meus amigos, isso que aconteceu nos Estados Unidos não se confunde com o que aconteceu no Brasil.
Lá o movimento foi centrípeto, de fora para dentro. Eles abriram mão de soberania e ficaram com autonomia. Aqui não. Aqui nós tínhamos o ente central, o Estado ele era unitário. Isso aqui é um Estado composto. O Brasil era um Estado unitário, ok? E aí, com a República e, consequentemente, com o federalismo sendo adotado, nós, então, fizemos com que os estados, antigas províncias, passassem a ser estados e, portanto, ostentando autonomia. Mas olha bem, não foi uma autonomia negociada, foi uma autonomia concedida. Então, eu já estou te dando autonomia, agora você fica quietinho, que a União aqui, ó, vai concentrar muito mais poderes do que vocês. Porque nós estamos dando autonomia, já estamos fazendo muito. Não comunga mais com a ratio de um sistema federativo. Essa assimetria constitucional que nós vivemos hoje. Está errado. Está errado, precisa rever tudo. Entendeu? E aí, por isso que eu falo, isso já passou pelo Supremo. Tirar a competência de um ente federativo e colocar para o outro não é inconstitucional, desde que eu não venha violar diretamente o Pacto Federativo, porque é uma cláusula pétrea. Por exemplo, eu poderia tirar a competência da União e distribuir para os estados. Seria uma maravilha. Agora, eu não posso sair tirando competência dos estados e municípios e concentrar na União, porque quanto mais eu concentro na União, mais longe eu fico do sistema federativo. Entendeu? Porque federação é isso. Olha como é empolgante falar sobre federação. E isso a gente está falando de primórdios de uma ideia que veio lá do século XVIII, em 1776, com a independência das 13 colônias, começou a se discutir questão de Estado composto, com pacto confederativo, lembra? E aí depois, em 1788, aí consolidação em 1789, nós tivemos aí, portanto, o sistema federativo enraizado. Claro, ainda existem estados unitários? Sem dúvida nenhuma. Mas isso daqui é importante demais, gente, porque lá em 1788, quando se ratificou isso, né, a partir da Convenção de 1787, as coisas clarearam muito. Mas, enfim, eu queria falar um pouco sobre essa breve história para vocês, e, na verdade, eu já entrei até em algumas características. Então, o que é, na verdade, né, uma federação? É uma forma de Estado composto, onde nós temos vários entes internos com autonomia e um ente político maior, que é o país, o Estado Nacional, com soberania, que no nosso caso é a República Federativa do Brasil. E aqui eu trouxe várias características para debater com vocês. Só para fechar, aqui nos Estados Unidos o movimento então ele foi centrípeto, certo? Foi de fora para dentro. Agora, no Brasil, queridos, o movimento ele foi centrífugo. Foi de dentro para fora, a autonomia foi concedida. Guarda isso, tá? O movimento no Brasil foi centrífugo, ou por segregação, enquanto que lá nos Estados Unidos foi centrípeto, ou por agregação. São critérios diferentes. Tudo bem? Mas vamos lá. Eu não precisava nem explorar muito essa questão lá dos Estados Unidos, enfim, mas eu quis para que você, né, enriqueça o seu intelecto. Se você quiser pesquisar qualquer livro aí de direito constitucional bom, vai ter um história. Se você quiser comprar, né, os federalistas, vale a pena. Qualquer lugar você encontra os federalistas, vale a pena, né? Se quiser aprofundar mais o teu estudo. Eu vou indicar vários livros aqui, gente. Tem muita coisa para indicar durante as nossas aulas. Vários livros, show de bola. Vamos lá. Primeira característica, a Constituição como norma ápice. Gente, se um Estado federativo ele é constituído, então ele precisa de uma Constituição. Então a Constituição é um elemento fundamental para ser uma federação. Não existe federação sem Constituição, porque os Estados eles são constituídos, há uma constituição do sistema através de uma carta ápice, de uma carta magna, que então, assim, cria o Estado constitucional federativo. Ok? Então, a primeira, Constituição como norma ápice, e ela tem que ser rígida. Não pode ser mudada. Tanto é verdade que nós já vimos aqui, inclusive, numa aula pretérita, e vale a pena repisar isso, o artigo 60, ele veda qualquer proposta de emenda constitucional tendente a abolir, além de outros, a forma federativa de Estado. Nós não podemos ser um Estado unitário mais. Nós não podemos. Nós não podemos ser uma confederação. Nós somos uma federação. E como tal,
assim iremos permanecer. Ok? É uma cláusula pétrea. Então, ó, guarda tudo isso aqui, hein? Guarda tudo isso aqui. Constituição como norma ápice, porque constitui o sistema, e a Constituição tem que ser rígida. Ela só pode ser alterada por um processo dificultoso e solene, que ela mesma estabelece. Nós já falamos sobre isso quando estudamos o poder constituinte derivado reformador. E vimos que a nossa Constituição é rígida, embora voltaremos a falar sobre isso na classificação das Constituições. Aqui também é importante. E aí me leva ao artigo 1º da Constituição Federal de novo. Lembra que eu disse, olha, o artigo 1º fala assim, união indissolúvel. E a palavra união ali começa com letra minúscula. Há quem entenda que aquela união com letra minúscula ali não teve nada de proposital. Foi uma mera atecnia do legislador constituinte. Que a união que ele quis dizer ali é a união como ente federativo mesmo. Porque nós temos 4 entes federativos autônomos. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então a união, segundo essa corrente, mencionada no artigo 1º, é esta união como ente federativo autônomo. Eu particularmente não concordo com esse ponto de vista. Eu entendo que, na verdade, há doutrinadores também de renome defendendo esse mesmo viés de pensamento. Em verdade, a união ali, ela foi colocada com letra minúscula, aquela palavra, propositalmente. Porque, na verdade, ela quis dizer ali união indissolúvel no caráter da indissolubilidade do vínculo federativo. A união de todos aqueles entes é indissolúvel, a união dos Estados, Distrito Federal e municípios. Porque a união dos Estados, Distrito Federal e municípios forma o Estado Nacional, que é a República Federativa do Brasil, que tem um ente, na verdade, que governa para o todo denominado União, que representa externamente a República Federativa do Brasil. Claro, isso faz parte de um sistema federativo. Mas a União ali, como ente central de regência, não entendo dessa maneira. Entendo que a união ali é no sentido de junção, de comunhão, de conjugação. A conjugação de todos aqueles entes ali citados, Estados, Distrito Federal e municípios, forma, portanto, o vínculo da indissolubilidade. Por isso que é vedado o direito de secessão, direito de separação. Cuidado com a escrita aí de secessão, separação. Ou seja, os entes federativos eles não podem se separar, não podem sair do território nacional. Fagner, como é que funciona isso? Gente, simples. Quem nunca estudou história? O movimento lá rio-grandense de separação do território nacional. Mas vamos dar um exemplo mais recente. Vamos imaginar que o Estado de São Paulo não quer mais pertencer à República Federativa do Brasil. Ele pode se tornar um Estado soberano? Não. Por quê? É vedado o direito de separação, é vedado o direito dele de se retirar da República Federativa do Brasil. E se ele tentar intervenção federal decretada de ofício pelo presidente da República, com fundamento no artigo 34, inciso 1º da Constituição Federal, visando manter a integridade do território nacional. Simples assim. Intervenção federal. Afasta ali, vem interventor, enfim. Acabou. Simples. Ok? Então é vedado o direito de separação. Agora, uma coisa é vedar o direito de separação, a outra é não admitir que internamente nós tenhamos a transformação de estados. Isso é possível. Ok? Nós vamos estudar isso lá no artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os estados podem desmembrar-se para formar novos estados ou territórios federais. Os estados, eles podem sofrer cisão, podem sofrer incorporação. Ok? Mas isso nós vamos ver oportunamente. O que também pode acontecer com municípios. Nós vamos falar sobre isso. Mas não confunda a possibilidade de transformação de estados e municípios, transformação via fusão, na verdade incorporação, que é o mais correto, ou cisão, que é a subdivisão, ou desmembramento, não tem nada a ver com a vedação ao direito de secessão. Tá ok? A vedação de secessão é a impossibilidade de um Estado sair do país, deixar de ser parte integrante da República Federativa do Brasil. É isso. Tá ok? Sob pena de sofrer, portanto, intervenção. Já disse que o Pacto Federativo é uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, tudo da Constituição Federal, né, gente? Acabei de falar que é possível a intervenção federal, caso algum ente tente
se separar do território nacional, não pode, é vedado, cabe aí a intervenção federal. Todos esses temas, ou melhor, essas características estão umbilicalmente ligadas, tá? Elas têm uma relação direta, ok? Aqui eu já expliquei para vocês, vai haver a autonomia dos entes federativos e soberania do Estado Nacional. Agora, vale dizer o seguinte, regra geral, as federações, elas são formadas por estados, né? Ok? Só que aqui no Brasil, nós temos também, além dos estados, mais o Distrito Federal, que tem natureza híbrida, nós vamos estudar isso oportunamente, e também os municípios. Inclusive, né, o José Afonso da Silva, eu gosto muito do que o mestre fala, ele diz o seguinte, olha, a Federação Brasileira é uma federação anômala, uma federação estranha, uma federação esquisita, porque ela insere os municípios como entes da República Federativa do Brasil, ou seja, como entes federativos, e de fato é. O artigo 1º assim trata. Nós lemos o artigo 1º, ficamos convencidos de que o artigo 1º traz os municípios como entes da federação. E mais ainda, se você combinar o artigo 1º com o artigo 18 da Constituição Federal, que é esse que vai trazer a questão da autonomia dos entes federativos, artigo 18, combinado com o artigo 1º e combina com o artigo 22 para você, 21, para você não confundir, inciso 1º, eu vou explicar o porquê. Se você combinar todos esses dispositivos, você vai entender realmente, né? O município faz parte do sistema federativo do Brasil, ele tem autonomia e como tal deve ser tratado, embora com uma autonomia limitada, uma autonomia reduzida, mas ele é um ente federativo sim, e tem autonomia sim, e como tal precisa ser tratado. Tudo bem, queridos? Não errem isso. Os municípios têm sim autonomia, os municípios são sim entes integrantes do nosso sistema, do nosso pacto federativo e como tal devem ser tratados. Agora, cuidado, o artigo 18 diz, são entes autônomos dentro da organização política e administrativa, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Só que os entes internos têm autonomia, quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Não esqueça isso, União não tem soberania. A União não tem soberania. Fagner, a União não tem soberania. Ponto final? Ok? O que a União faz, de acordo com o artigo 21, inciso 1º, é representar a República Federativa do Brasil externamente. Cabe à União representar, portanto, o todo, o país, externamente. Ok? Foi dada à União essa competência. Ok. Outro ponto. Descentralização política, é isso. Porque no Estado unitário há uma centralização. Aqui não, uma descentralização política e administrativa. Então, por exemplo, os estados podem se organizar política e administrativamente, têm autonomia, os municípios, o Distrito Federal, descentralização política e administrativa. Nós vamos falar sobre competências, vamos falar do artigo 22, do artigo 24, do artigo 30, dentre outros, ok? Repartição de competência entre os entes federativos, isso acontece, acabei de dizer, nós vamos ver inclusive no artigo 30 competências expressas para o município. Vamos ver de forma cabal. Agora, eu volto a dizer, embora haja uma descentralização política administrativa, com distribuição de competências, aqui no Brasil, a nossa federação ela é o quê? Um pouco assimétrica. É assimétrica tanto no que diz respeito à distribuição de competências, inclusive no que diz respeito à repartição de receitas. Mas faz parte da nossa federação e isso, evidentemente, caracteriza também a Federação Brasileira, ok? A descentralização, a repartição de competência, embora seja assimétrica, e a repartição de receitas entre os entes federativos. Isso também faz parte do nosso entendimento sobre a concepção de federação. E, por fim, nós temos um órgão de representação dos Estados-membros no Senado Federal. A representação é paritária, é igual. Nós temos 3 senadores para cada estado e para o Distrito Federal. Nem mais nem menos. Pouco importa se o estado é grande ou se o estado é pequeno. São Paulo tem 3 senadores, Rio de Janeiro tem 3 senadores, Alagoas tem 3 senadores, Amazonas tem 3 senadores. Ok? Dê então a escala aí de estados grandes e estados pequenos, mas
a representação é a mesma. É diferente do povo, né? Na verdade, a população ela é representada pelos deputados, aí é uma outra história. A própria Constituição fala isso, nós vamos estudar a partir lá do artigo 44, né? Que os deputados representam. Você pode ler aqui, ó. Só você adiantar, se você quiser adiantar o seu estudo, eu fico até feliz, porque aí você consegue acompanhar melhor o nosso raciocínio. Você vai ver aqui, ó, a partir do artigo 44, ela vai falar do poder legislativo. É formado por duas casas, bababá, e aí vem o 45, ó. A Câmara dos Deputados compõe os representantes do povo. Então, quem é representado pelo povo? Aliás, quem representa o povo, né? A Câmara dos Deputados. O povo é representado pela Câmara dos Deputados, ok? E, por fim, nós temos um órgão guardião da Constituição Federal, como eu já havia dito numa outra oportunidade, que é o Supremo Tribunal Federal, né? A Corte Constitucional aqui no Brasil. Então, guardem todas essas características. Constituição como norma ápice e rígida, vedação aos direitos de secessão, é uma cláusula pétrea a federação, é possível intervenção federal, ok? Entre inúmeros outros casos, eu dei um exemplo aqui, caso algum ente exerça o direito de secessão ou queira exercer, porque é vedado. Autonomia dos entes federativos e soberania do Estado Nacional, da República Federativa do Brasil. Descentralização política, repartição de competência, a questão da simetria e repartição de receitas, e o órgão de representação dos Estados-membros e um órgão guardião da Constituição Federal. Ok, queridos? Assim nós terminamos o tema federação. Espero que você tenha guardado todas as informações aqui passadas. Um forte abraço, até a próxima aula.